Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Mais um episódio que eu tenho o prazer de receber uma mulher inspiradora, uma mulher fantástica. Ela que transformou sua paixão por nutrição em um negócio de impacto. Ela é CEO da NEP Consultoria Nutricional, que é uma empresa que é referência em soluções personalizadas para produção e gestão nutricional. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, Ana Paula Barbosa. Seja muito bem-vinda, minha querida. É um Obrigada. prazer enorme te ter Prazer é aqui, meu. viu? Muito bom. Vamos falar de negócios, vamos falar de empreendedorismo feminino, de liderança, vamos falar de tudo um pouco hoje, né, Ana? Vamos sim. Bom, minha audiência já sabe, e a primeira pergunta que eu faço sempre é: quem é Ana Paula? Certo. Como tudo começou? Me conta um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada, para a gente te conhecer melhor. Uhum. Então, Ana Paula, nutricionista, já trabalho nessa área já há 15 anos, vai fazer 16 anos. Desde os 19 eu sempre trabalhei na área de produção, mas em 2018 eu fiquei viúva. E aí eu fiquei viúva O e pai dos meninos? o pai da minha primeira filha, Da mais da velha. mais velha. E aí eu fiquei viúva e com isso, né, Um baque, mulher. sim, eu fiquei bem. Assim, na verdade, a minha reação naquele momento foi assim: eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha filha, eu preciso fazer alguma coisa para que eu proporcione isso para minha filha, né? Então, eu não posso ficar à mercê dessa situação, eu preciso me erguer de alguma forma. É lógico que, assim, quando acontece a tragédia na nossa vida, a gente paralisa por um tempo, Sim, um momento de né? luto, né? É, eu, eu vivi, na verdade, esse momento de luto, eu falo que a minha fuga foi o trabalho, para eu viver esse luto. Então, isso me deu o empurrão para poder eu entrar nessa área de consultoria. Então, eu iniciei através de uma empresa, né, prestando serviço para essa empresa. Eu trabalho na área de segurança de alimentos, né, para empresas do ramo alimentício. Então, eu iniciei nessa empresa e até que surgiu uma oportunidade, né, de uma padaria que olhou o meu trabalho, viu que, poxa, bacana, e eu quis começar com as minhas próprias pernas e eu vi que eu precisava disso para poder proporcionar algo melhor para minha filha. Então, em 2018, eu iniciei esse trabalho, né, com essa empresa e foi, assim, de uma forma muito natural. As coisas foram acontecendo, sabe? É, outra empresa viu, outro me indicou, e aí foi indo, aí foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco. Aí chegou um momento que eu vi que eu sozinha já não estava dando conta mais de atender esses clientes, né? E aí, com isso, eu conheci meu marido atual hoje, então eu sou casada, né? Tenho um filho com ele, e ele tem uma filha, na qual eu também crio. Então, assim, eu falo que eu tenho 3 filhos, Que é porque lindo. realmente como eu que educo, eu que crio, então é minha também, É né? isso mesmo. Então eu tenho a minha filha, tenho a filha do meu esposo, que é minha filha também, e tenho o nosso filho, né, que é o caçulinha, que é o Duduzinho, 4 aninhos. E aí, com isso, a coisa foi aumentando, na pandemia aumentou ainda Ele é mais. nutri também, não? Não, meu esposo ele é da área de alimentação também, mas ele é da área de vendas. Entendi. Mas ele também ele entende bastante dessa área também. E o que, que eu vi nessa área? Um gargalo em relação à panificação. Uma Panificação? panificação. Eu vi uma falha ali do trabalho de nutricionista, no sentido assim de dar uma atenção para as padarias, né? Uma atenção mais especializada nessa área de produção de padaria. Não só na parte de segurança de alimentos, mas incluir nesse trabalho nosso a parte de gestão da unidade. E aí, em 2021, eu criei um método, né? Que são várias etapas de implementação que entra nos processos de gestão da unidade. E aí, com isso, a gente conseguiu fechar muitos contratos dentro de Brasília e realmente fidelizar esse cliente. Então, hoje eu tenho quase 30 nutricionistas que trabalham para mim, a gente atende mais de 60 estabelecimentos.
É. Caraca. Então, assim, hoje eu tenho uma diretoria, eu tenho. E isso sozinha, eu nunca tive sócio, foi realmente com a força do meu braço, eu brinco, mas trabalhando muito mesmo. E o maior incentivo sempre foi meus filhos. E hoje eu vejo, assim, que o meu negócio, ele tem um propósito muito além de ajudar empresários. Porque eu só tenho mulheres dentro da minha empresa, eu só tenho nutricionistas mulheres, eu não contrato homem. Que legal. É, eu só contrato nutricionista mulher. E a NEP, ela é nichada para padaria ou não? É para o ramo alimentício em geral? O início dela foi para o ramo de padaria. Tanto é que, assim, hoje, 90% dos nossos clientes é de panificação. Legal. 90%. Então, assim, a gente atende muitas padarias grandes dentro de Brasília. Uma que é referência que eu posso dizer aqui tranquilamente é a 5 estrelas. Então, a gente atende a rede 5 estrelas. Hoje, a nutrição que cuida das 5 estrelas é a NEP, né? E isso já vai fazer um ano, né? Então, assim, só que a gente pega outros ramos, a gente atende creche, a gente atende Restaurantes em geral. restaurantes, a gente atende banqueterias, a gente atende eventos. Então, eventos acima de 1.000 pessoas, a gente também presta serviço também para garantir a segurança alimentar, né? Inclusive, hoje a gente está num evento, né? Minha equipe está participando de um evento que tem para 1.500 refeições. Uau. Então, assim, a gente atende tudo. O que eu entendi? Quando eu criei esse método, quando eu criei esse passo a passo, que eu vi que envolvia a gestão, eu falei assim, cara, isso aqui não é só para padaria, isso aqui envolve qualquer negócio do ramo alimentício. Quando você fala gestão, tá envolto tudo do negócio, não só a área Sim, alimentar? É a tudo gestão do do negócio. negócio. Por quê? Porque assim, a gente dividiu em 12 etapas a nossa implementação e cada etapa ela envolve um setor do estabelecimento. Legal. Então, assim, a gente envolve o setor de estrutura para entender se aquela estrutura está ok, se o fluxo daquela estrutura está ok, como que tá, se está compatível com o que ele produz, com a quantidade de colaboradores, se a estrutura está compatível com o que ele está produzindo, está vendendo, enfim. A legislação ela exige que a nutrição ela entre nessa parte estrutural. E aí depois a gente vai para a área de higienização, sabe? Entender como é que tá a rotina, se tem necessidade de mais pessoas. Então, assim, quando você vê uma nutricionista dentro de uma unidade, você, na verdade, sempre associa com a limpeza, Sim. O né? ramo alimentício tem muito disso, né? Sempre com a limpeza, com a higiene sanitária. Sim. Mas não é só isso, né? Aí entra a parte de gestão de estoque. A gente fala que uma das coisas que, se o empresário ele não tem um olhar fino, principalmente dentro de uma panificação, de uma padaria, o dinheiro dele vai para o ralo facilmente dentro das compras. Porque são perecíveis, né? Eles têm prazo de validade. E Então, se você compra um estoque enorme e aquele estoque ele não é utilizado, vai vencer. é Seu dinheiro jogado pro ralo. isso. E se não tiver giro, né? Então, às vezes, justamente, eles compram uma quantidade que não vai ter um giro de uma semana ou de 15 dias para pagar aquele boleto. Porque toda semana ele vai pagar boleto, Total. né? Então, assim, com a gestão de estoque que a gente implementa, que está na nossa etapa 5, a gente justamente implementa dentro da panificadora, né? Ou dentro do estabelecimento, essa contagem de estoque, esse controle de recebimento, esse controle desses fornecedores para entender de onde que está vindo esse produto. Esse fornecedor é confiável? Então, a gente faz visita no fornecedor, a gente atende muito indústria. Então, quando a gente fala de indústria, isso é muito mais, assim, tem que ter uma visão muito mais clínica nessa parte, porque senão realmente chega do fornecedor de qualquer forma, e aí quando você vai ver o problema tá lá na ponta, no cliente. Então, a gente pega desde o início desse processo, né? Então, desde a parte que veio do fornecedor, aí a gente vê como é que foi o recebimento. Então, a gente tem que treinar a equipe do local para receber essa mercadoria, para ter esse olhar também, né? Para não receber de qualquer forma. Sim. E assim a gente consegue depois ir para as próximas etapas, que, querendo ou não, quando você já chega ali na etapa de estoque, o proprietário ele já vê uma diferença no bolso. Porque se ele comprava, um exemplo, 80 mil numa semana, ele percebe que com a nossa implementação ele vai gastar só 50 mil.
Então ele já fala, economizei 30. Valeu a pena. Valeu a pena, porque eu não tenho mercadoria parada muito tempo e ela tá fazendo girar a minha produção. Se gira a produção, gira a venda e assim vai indo, é um ciclo, né? Então a gente já começa daí, pelo estoque. A NEP, ela coloca a Nutri lá dentro ou vocês entram como equipe de consultoria, faz ali uma repaginação e depois saem? Como é que funciona? A gente coloca uma nutricionista, né, para fazer essa implementação no Junto local. com a Nutri que já tem do estabelecimento ou não? Não, normalmente o estabelecimento ele contrata a gente e a gente coloca a nossa nutricionista. Perfeito, entendi. Mas a gente lançou esse ano a mentoria para nutricionistas de CLT. Então, ou seja, às vezes o empresário ele tem a nutricionista CLT que não tem a experiência que a gente tem, não tem a visão que a gente tem de vários estabelecimentos, de vários know-how, de vários segmentos da área de alimentação, porque querendo ou não, a gente tem várias experiências com a fiscalização, com tudo, então a gente sabe como buscar soluções. Eu falo que a nossa empresa é uma empresa de resolver problemas. Total. E aí né? você entra nesse caso da mentoria treinando A a Nutri nutricionista para poder ela conseguir também ter essa mesma percepção para resolver problemas. É muita Por que coisa. que você só contrata Nutri Mulher? Então, por que eu só contrato? Vamos já para polêmica. O que eu gosto aqui é de polêmica. E o meu público é muito feminino, a minha audiência é muito feminina. Eu gosto de falar com empreendedoras mulheres. Então, gosto dessa atitude e quero saber o quê. Então, a minha empresa ela já tem 8 anos. E dentro desses 8 eu tive um nutricionista homem para dizer que eu nunca tive um nutricionista homem. Né? Ele ficou um período com a gente, mas logo achou outra coisa, foi para a área clínica, enfim. A mulher, ela tem jeito de falar. A mulher, ela tem aquela coisa, assim, da empatia. Ela tem a parte de saber como chegar para abordar. É o jeitinho feminino. É o jeitinho feminino. E aí, isso conta muito, porque justamente quando a gente entra na etapa de gestão de pessoas, a gente está lidando ali com pessoas que claro, não tiveram o mesmo estudo que a gente, né? Às vezes não tem essa mesma perspectiva, a mesma forma de pensar que a gente, por uma questão cultural. Então, se chegar de uma forma muito agressiva dentro de uma produção, você já cria uma barreira ali com os colaboradores da unidade. E não consegue desenvolver o seu trabalho. Não consegue. E a experiência que eu tive dentro desses 8 anos como empresária é que a mulher, ela tem eu tenho, claro, existe a parte, como que eu posso explicar, de técnica mesmo, que eu tenho que ensinar elas, né? Porque elas participam de treinamentos constantemente, a minha equipe, né? Eu tenho uma nutricionista só para treinar elas, uma nutricionista mais experiente para treinar elas, para justamente assim, eu treino elas para resolver problemas, como eu disse, né? Tanto é que teve uma vez que eu fiz aquelas perguntas que você faz para os seus clientes. Se eu fosse um carro, você achava. Gente, é muito engraçado, porque a perspectiva que eles olham a gente é justamente, cara, você quer resolver um problema, você liga para a Ana Paula que ela vai resolver. Então, assim, você. Não, e o empresário que ainda não entendeu que a sua empresa ela é uma resolvedora de problemas, vambora, gente. Empresa é para resolver problemas. É para resolver problemas. Um cliente meu, ele falou assim, Ana Paula, eu achei sensacional a sua consultoria. Porque você descobriu, sem querer, a fonte do dinheiro. Tá no problema. Só vai ganhar dinheiro quem resolve o problema. Total. Quem não resolve o problema não vai ganhar dinheiro. Você pode até tentar manter ali no mercado. E eu falo isso porque eu tenho outras concorrentes e a gente ouve muito isso. Quando o cliente entra em contato e fala assim, eu trabalhava com outra, mas e aí ouvi falar de você, me indicaram você e disse que você resolve o problema. Estamos aqui para resolver. Então, a gente treina essas nutricionistas para ser resolvedoras de problemas. Para ter essa cultura da NEP, né? E essa é a cultura da NEP. A gente resolve qualquer tipo de problema. Seja fiscalização do Ministério do Trabalho, seja fiscalização do Inmetro, seja do PROCON, seja qualquer um. Nós estamos aqui para resolver o seu problema.
Então, a gente, dentro da nossa implementação, a gente já resguarda o nosso cliente na implementação para esses problemas que poderão vir na empresa dele. Cara, que legal. É uma segurança, acho que o empresário sente um conforto, Conforto, né? Fala, ai, eu tenho a NEP ali, ela se der qualquer chabu aqui, ela vai me Ela ajudar a vai resolver. resolver. É isso Né? mesmo. E eu vejo, assim, eu não sei se a consultoria de vocês entra nessa área, mas aí uma experiência que eu tive, e eu vejo algumas pessoas também falando, que normalmente as padarias em específico, eu vejo colaboradores muito. Como é que eu posso dizer? Pouco experientes no ato da venda mesmo, sabe? Assim, Isso. pessoas às vezes parecem insatisfeitas, ou estão ali só para fazer o que tem que ser feito e olhe lá. E isso acaba repelindo um pouco a clientela, né? A Sim, NEP entra também nessa área de atendimento ao cliente? sim. Então, a gente tem treinamentos já prontos para essa área. O que eu sempre bato muito na tecla com o proprietário, porque isso é uma questão cultural, tá? De Cara, é planificação. loucura. Eu vi, são Que várias tem que padarias começar com a cabeça do dono para vir a mudança de cultura. arrastando, né? O exemplo arrastando. Exatamente, para vir essa mudança de cultura. E isso inicia com o treinamento de liderança. Que Então, nós vamos falar muito agora sobre. que justamente o treinamento da liderança, quando você treina o seu líder e você faz com que ele entenda a importância daquilo ali, que ele não é um atendente, ele é um vendedor, né? Ele vai trazer isso para a equipe dele, né? E eu te falo assim, dentro desses 90% desses clientes que eu trabalho hoje, do ramo de planificação, eu só tenho um cliente que foca nesse treinamento de liderança. E eu sempre falo para elas, e são 3 mulheres que estão na direção, óbvio, elas são visionárias. E eu sempre falo, gente, isso é um diferencial de vocês. Total, gente. A padaria É aqui. treinamento todo mês para liderança, para o gerente delas. Entendeu? Então, isso já é algo totalmente diferente. Tanto é que quando a gente entrou e a gente começou a fazer o nosso trabalho e mostrar a nossa visão, que era totalmente diferente da cultura que eles tinham, elas abraçaram de uma forma que a gente conseguiu mudar a cultura da padaria, né? Da rede inteira. E isso refletiu muito na fiscalização, quando o fiscal foi. Nossa, muito mais limpa, muito mais arrumada, muito mais organizado, o atendimento está melhorando. Então, assim, querendo ou não, a nutrição ela entra nessa parte também, sabe? Mas a gente foca muito quando o empreendedor ele quer que a gente foque nisso junto com ele, né? Uma das primeiras coisas que a gente coloca é a questão da métrica de justamente ter um quadrinho de metragem para a gente entender como é que está o CMV. Aí entra a questão da gestão financeira. Não é que a gente vai pegar, abrir o faturamento da loja, entender. Não é isso. A gente consegue entender o CMV da loja através das fichas técnicas. Então, se eu sei qual é o custo da sua receita, eu sei que você está tendo uma margem de lucro baixa através desse CMV da receita. Então a gente implementa isso também, né? As fichas técnicas para a gente ter Essa visão panorâmica, isso né? do Para poder. financeiro para a gente entender aonde que está a sua dor. A sua dor tá ok. E ó, a gente está com um cliente novo que tem 3 semanas que a gente entrou. A gente já entrou com tudo, assim. Vamos mudar compra. Ela já sentiu, já em uma semana, pelas compras, ela já sentiu. Vamos entender como é que está esse seu CMV, vamos entender a questão de higienização sanitária já mudou, porque a nutricionista da nossa equipe, a nossa consultora, está lá todos os dias. Então, ela está acompanhando isso e mudando essa cultura, conversando com os colaboradores para mudar essa cultura. Então, querendo ou não, a mulher ela tem esse jeito de conversar, de Sim. se impor, de ter firmeza na fala quando ela entende daquilo que ela sabe o que ela está fazendo. Entendeu? Se ela não souber, aí. Por isso que a gente treina. Por isso que a gente treina a nutricionista, para ela ter essa firmeza e ela ter essa postura profissional para que eles não abalem ela. Eu ia te perguntar isso. Você acredita que liderar uma equipe é mais desafiador quando você é uma mulher? Quando existem homens no meio dessa equipe, com certeza.
Que no caso, o que os mais teus tem clientes, então, no Então- caso, a diretora, a CEO daquela empresa, a proprietária mesmo, ela é mulher, talvez seja mais difícil para ela liderar ali a equipe Então. de homens, Isso que eu ia falar. Né? Tipo assim, a minha equipe é feminina. feminina, para você é mais né? tranquilo. São 28 nutricionistas, são 28 mulheres, né? Mas quando a gente entra dentro de uma padaria, dentro de um restaurante, dentro de uma banqueteria, dentro de uma unidade, Aí é todo quase gênero. 100% É homem. é homem. Porque é Entendeu? desde do pessoal da cozinha até o garçom, Todos eles homens. A maioria. A minoria é mulher. A minoria é mulher. E aí, querendo ou não, é um pouco mais desafiador, né? É desafiador porque, justamente, se não tiver a postura profissional e a firmeza, a segurança do que você está fazendo ali, eles te engolem. Eles te engolem. Eles olham assim, você não sabe nem o que você está falando, o que você está falando. Entendeu? E aí é a hora que eu falo assim, vocês precisam aproveitar o conhecimento que a gente está transmitindo para vocês, para justamente esse conhecimento, o que vocês têm é o que eles não têm. Vocês têm o conhecimento da lei, vocês têm o conhecimento de processos, vocês têm o conhecimento. Porque, querendo ou não, a prática nos faz ter esse conhecimento e entender tudo isso. Mas na cabecinha deles, não, a gente não sabe de nada. Ah, ela só sabe da limpeza. A gente já ouviu isso muito. E aí é a hora que a gente tem que se impor. Porque se há uma fala dessa de um profissional dentro da área, a gente tem que se impor e falar assim, não, peraí, eu tenho a minha... assim, eu tô aqui para uma situação, né? Eu sou uma profissional, eu tô te respeitando, você me respeita também. Então, se a gente se respeitar, o relacionamento vai ser tranquilo aqui. Você entendendo que eu tenho a minha parte do meu trabalho, eu entendo que você tem a sua parte do seu trabalho. Perfeito. Né? Então, é uma construção conjunta. Quando a pessoa Conjunta. consegue entender que você está ali para somar e não para competir, Exatamente. né, com o trabalho dele, Exatamente. ele começa a entender um pouquinho, mesmo que seja devagar, mas entender que você não está ali para demiti-lo ou para falar mal do trabalho dele. Muito pelo contrário, você está ali para agregar. Agregar, né? E melhorar, exatamente. E é isso que eu falo muito para eles. Mas assim, eles é igual. Como que eu posso falar? O colaborador de produção, ele sente o faro se essa nutricionista ela sabe o que ela está fazendo ou se ela não sabe. Porque eles têm experiência também, né? Se Por mais que eles não tenham a formação. Uma insegurança. Aí eles montam sim. Monta. Mas aí na hora que. Por isso que assim, todo cliente que eu fecho, as primeiras semanas eu vou. Legal. Nem que seja uma vez por semana, Legal. eu vou. Então, assim, todos eu conheço. Eu conheço a produção. Mas são 60 empresas, Ana Paula. Mais de 60. Você conhece todos. E todos me conhecem. Então, quando eles falam assim, até a nutricionista, elas quando elas querem botar medo neles, a Ana Paula vai vir aqui. A Ana Paula vai vir aqui, vocês vão ver. Então, elas usam até meu nome, porque eles sabem da autoridade que eu tenho com o dono. Sim. Entendeu? Porque a gente entra numa gestão, no meio dessa gestão de colaborador, a ponto da gente poder demitir e contratar. Esse é o poder da nutricionista dentro da unidade. Ela tem poder de advertir por escrito, dar uma suspensão e mandar embora. Perfeito. Então, ela tem essa autonomia. É para ela ter essa autonomia. Para justamente ela dominar aquela produção e fazer com que a coisa flua da forma correta, como a legislação exige. E o que a legislação ela exige é justamente o que faz com que uma produção ela flua de uma forma correta. Como que você aconselharia? Porque eu acho que hoje a maioria das empresárias tem uma certa dificuldade na gestão de pessoas. Eu acho que esse é um grande gargalo de muitas empresas, né? Eu vejo que a operação, o administrativo, o financeiro, no final a gente sempre dá um jeito, mas a parte de pessoas é a parte que é mais desafiadora dentro de um ambiente empresarial. Como que você aconselha? Você que tem 28 nutricionistas e que, querendo ou não, cada
cada estabelecimento também tem os seus colaboradores e que vocês, querendo ou A não... gente indica também, a gente também ajuda a contratar, dependendo, assim, é igual eu falo assim, a gente faz um trabalho tão invisível que não tem noção o que a gente, dentro da consultoria, a gente agrega Eu acredito. no negócio, sabe? Porque a gente tem uma gestão de RH interna, porque o que acontece? Eu tenho essas nutricionistas, mas não estão todas em campo. Eu tenho equipe que trabalha só para fazer documento. Só administrativo. Só administrativo, para ver currículo, ver se, sabe, A lei, burocracia, tudo, defesa. Recebi eu recebi hoje uma autuação. uma autuação. Na hora, a gente manda a equipe na hora, já faz e já manda. E assim, 99% de sucesso. Que legal. Né? Não somos advogadas, mas da área de nutrição, da área de legislação, da parte de segurança, a gente entende. Né? Então, assim, somos muito rápidas para resolver. Por isso que eu falo, nós somos muito rápidas para resolver. Essa tem sido a nossa maior fama dentro do DF. Cara, eu acho isso fantástico. E assim, então a gente tem um processo também, a gente tem um passo a passo também, uma operação que funciona dentro da NEP. Então não é só a nutricionista que está lá. Por trás daquela nutricionista que está lá dentro daquela unidade, ela tem uma estagiária que faz ficha técnica para ela, para fazer essa precificação o quanto antes. Ela tem uma outra pessoa que é o RH, ela tem uma outra pessoa que cuida dessa parte de compras para ensinar, entendeu? Ela tem uma outra que tem só contato de fornecedores, de prestadores de serviço de limpeza de caixa d'água, isso aqui, para a gente poder mandar e resolver o problema. Gente, é muito detalhe, Dos né? mais baratos, sim. É muito detalhe. É muito. A gente fez um relatório essa semana, foi mais de 50 páginas o relatório para uma cliente. Mais de 50 páginas, tanto documento. E assim, a gente fez assim em menos de 4 horas. Cara, que fantástico. É muito. A demanda, assim, é enorme, mas a gente entrega o que chega pra gente. O nosso objetivo é fazer com excelência o nosso melhor. E aí entra, igual você perguntou, essa questão de gestão de pessoas. Hoje, a minha empresa, eu não divulgo vaga de emprego. Quando eu preciso de uma nutricionista, eu tenho uma nutricionista. Elas me procuram. A Paula ouvi falar sobre você, eu quero trabalhar com você. Segue meu currículo. É desse jeito. Então, assim, todas que entraram dentro da minha empresa não foi por currículo. Não foi porque eu... Abriu vaga. Não. Foi porque um me indicou ou chegou até mim e falou, eu quero... Tem meninas que entram em contato comigo no Instagram e falam assim, deixa eu trabalhar na sua empresa só para me aprender, não precisa me pagar. Eu só quero aprender. Cara, essas são... Eu adoro essas. Entendeu? Né? Então, que a pessoa assim, tá no gás, ela quer... Porque quer aprender, ela quer entender. Cara, que método é esse? Que é isso? Como que você conseguiu chegar nesse ponto? Né? São 12 passos o método? São 12 passos. E aí você entra tudo. Engloba gestão de estoque, engloba gestão de pessoas, porque na etapa 6 a gente implementa toda a parte de RH da segurança do trabalho. E aí vocês ficam por quanto tempo? Pode ser ad eterno ou tem Pode um prazo? ser ad eterno. A gente tem clientes aí há 8 anos. É desde mesmo? o início. Uhum. Mas normalmente é assim, o método de 12 etapas, ele tem uma duração? Tem, 3 meses que a gente implementa. Só? Nós implementamos em 3 meses. Só que a questão... Nossa, é muito rápido. Quando a gente fala de gestão, a gente entende que para você mudar a cultura de um ambiente, 3 meses não é o suficiente. Né? Não é. E eles vão vendo também o resultado e vai... Os clientes. Aí eles falam assim, não, então a gente quer vocês aqui todos os dias. Essa cliente mesmo, que tem 3 semanas que a gente tá lá, quando ela fechou comigo, ela falou assim, não, 2 vezes na semana tá bom, Ana Paula. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí quando eu entrei, eu fui vendo, isso aqui, 2 vezes na semana não dá, não. Eu tenho que estar aqui, minha nutricionista tem que estar aqui todos os dias, para você perceber essa mudança, ter esse impacto dessa mudança dentro da sua produção, dentro do seu negócio. Ela não tá bom. E foi assim, já tem 2 semanas que a gente tá lá todos os dias, e ela já percebeu. Essas 2 semanas que a gente tá. Ela já percebeu a diferença na compra, ela já percebeu a diferença na limpeza, ela já
A gente conversou muito sobre aumento de produto e tudo, porque os insumos estão muito caros. E ela fez aumentos significativos com alguns produtos que não caiu a venda. Então, ou seja, o consumidor final, ele entende isso também. Total, Só que ele percebe, né? ele entende. E aí, às vezes, o empresário, ele fica assim, preso naquilo. Cara, mas se eu aumentar, eu não vou vender. Não é assim, a gente controla. A gente implementa, em uma das nossas etapas, o controle de perdas. Entendeu? Então, a gente controla aquilo ali. A gente faz relatório de perda. E pensa, em padaria são mais de 900 produtos. A gente controla aquilo ali. Então, se a gente vê que existe uma perda de um produto muito grande, é a hora que a gente chega lá pro padeiro e fala assim, olha, você tá vendo aqui a perda tá muito grande desse produto, vamos... Não é cortar, vamos diminuir a produção dele. Porque vender ele vende, mas não vende nessa proporção que você está produzindo. Entendeu? Então, eles começam a perceber. Eu tenho clientes que hoje a gente vai uma vez... É isso que eu falo, assim, a gente implementa. Igual, tem uma cliente nossa, a gente ficou 2 anos. 2 anos, a gente implementou tudo. Lista de produção, controle de perdas, fichas técnicas, tudo. Tudo. A gente implementou tudo. Porque essas 3 etapas a gente implementa em 3 meses, que é as boas práticas de gestão. As fichas técnicas, elas já demoram mais de 6 meses, porque é muito produto em padaria, né? Então demora. Aí é uma ficha técnica para cada produto? Cada produto. E cada produto tem subprodutos que tem fichas técnicas. Caraca. Dá trabalho pra caramba. E aí a gente implementou tudo. Quando a gente implementou tudo, ela falou assim, Ana Paula, eu acho que agora eu consigo tocar sozinha. Falei, beleza, vamos por meta de venda. Ela faturava X, hoje ela fatura o dobro de X. E eu só vou uma vez no mês. Ou seja, eles vão desmamando, né? Mas se quiser, no caso dela, ela quis. Porque ela viu que ela dava conta, mas ela abraçou a consultoria de uma forma. Eu falei assim, gente, você, de todos os clientes que já passaram na minha mão nesses anos todos, você é que mais assim falou assim, caraca, eu quero sugar tudo. Porque tem muito isso, né? Eu vejo que as pessoas, elas acabam contratando consultorias, mentorias, e eles querem que o mentor faça por eles. E que, na verdade, a gente precisa aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Exatamente. Porque se não aplicar, o negócio não vai cair do céu, não. Exatamente. Entendeu? Você tem 60 estabelecimentos para cuidar. E aí você está ensinando cada um e o gerente, enfim, quem quer que seja que esteja cuidando daquele estabelecimento, ele tem que aplicar aquilo que ele está aprendendo, né? Senão não faz sentido. Mas aí entra aquela questão da mentalidade. Porque aí é onde precisa desses treinamentos de liderança. Para entender essa mentalidade. Porque essa rede mesmo que a gente faz, os gerentes que ficam nas lojas, a gente vai só a cada 15 dias. E somos elogiados pela vigilância sanitária. Né? Depois que a gente fez toda a nossa implementação. Nós vamos só a cada... Ou seja, os gerentes entenderam a responsabilidade deles em relação às boas práticas e aquela parte da gestão ali de pessoas. Né? A parte de gestão de produto, de material, como que é importante o olhar dele como gestor ali, que não é só servir o pão, não é só ele pegar um bolo e entregar na mão do cliente ou ficar no caixa, porque essa é a cultura hoje dentro de planificação. Sim. Entendeu? Não, a gente traz outra perspectiva para eles, né? E no caso dessa rede, eles super abraçaram a ideia, entendeu? Mas já na CPA deles, a gente fica. Por quê? Porque, querendo ou não, é muita coisa. É igual a indústria, é muita coisa. Sim. Se não tiver uma nutricionista ali com um olhar clínico, um olhar de fora, infelizmente, a coisa não anda. E eu tenho uma cultura dentro da minha empresa de giro de nutricionista. Por quê? Para justamente o olhar mudar. Às vezes a nutricionista... então elas rodam. Às vezes a nutricionista, ela tá ali, sei lá, 2, 3 meses, 1 ano, vamos colocar, né? Ela não consegue mais ver. Que já tá imersa, né? Igual nós, empresários. Às vezes a gente vezes ela não consegue mais enxergar o erro. Total. Aí, como que funciona hoje na NEP, né? Eu tenho a minha gerente, ela faz auditoria nas padarias, e aquelas, ou no restaurante, nas unidades, ela faz uma auditoria auditando a nutricionista. Se a nota for muito baixa, ela troca. Ela fala o quê? Essa nutricionista, o olhar dela já não é o mesmo. Cara, que legal. Aí a gente troca, entendeu? Para trazer, aí a gente estuda o local, a gente estuda o cliente, a unidade,
qual nutricionista daria, qual é O perfil. o perfil da nutricionista que daria certo aqui para fazer isso aqui rodar e funcionar da forma como a gente está acostumado a implementar. Aí a gente vai e coloca. Então a gente tem esse trabalho também, sabe? Cara, De é auditar, profundo, a gente né, audita Anete? nossas próprias nutricionistas Não, isso é fantástico. para entregar sempre o melhor trabalho. Essa é a ideia. Porque erros acontecem. Normal, são E seres humanos. são seres humanos, né? Mas os erros, eles também acontecem por falta de supervisão. E não é porque é uma profissional que ela não precisa ser supervisionada. Perfeito. Ela precisa ser guiada. Eu falo assim, não é a ferro e fogo. Não é isso. Nós estamos aqui para te direcionar, a gente está aqui para te ensinar. E se você quer ser ensinada, eu estou aberta. Então, querendo ou não, essa linguagem que nós temos dentro da NEP aproxima muito elas da gente. Ô, Ana, uma pergunta que não quer calar. Sim. Como que você concilia vida pessoal com profissional? Sendo mãe de 3, sendo esposa, tendo casa para cuidar e tendo uma empresa desse tamanho. Aí ela fala, nem eu sei também. Eu falo isso, algumas falam assim, como é que você dá conta, cara? Exato, não por dá pra favor, conta o entender. segredo. São várias mensagens todos os dias no WhatsApp de problema, né? Olha, eu vou ser bem sincera, não é fácil, né? O final de semana eu tento realmente focar para minha família. Durante a semana eu dou o meu 100% no meu trabalho, porque realmente o trabalho ele é algo que é muito, muito, muito importante para mim, né? Foi algo assim que foi o meu fôlego diante da minha maior dor da minha vida. Então, assim, eu tenho realmente a nutrição e o que eu faço hoje como algo assim, eu amo o que eu faço, né? Eu tenho muito prazer. Dá para sentir. Eu tenho prazer de entrar dentro de uma unidade e fazer com que funcione as coisas e mostrar assim para o dono, olha, existe essa outra perspectiva, existe esse outro olhar para melhorar o seu negócio. Mas é lógico, tem a minha família, a empresa ela tem momentos que tem altas demandas. Quando isso acontece, realmente eu fico bem ausente, né? Porque por mais que eu tenha uma equipe muito grande, às vezes a demanda é muito grande e precisa que eu esteja junto. Mas tem momentos que a demanda é baixa. E aí esse momento que a demanda é baixa é quando eu tô em casa, né? Eu trabalho no home office. Então, assim, às vezes a minha adolescente, né, de 12 anos, ela fala assim, ai mãe, só tem que trabalhar mais no home office. Bichinha quer ficar com você. Entendeu? Você tá trabalhando muito fora, fica mais em casa. E ela sabe que eu tô ali trabalhando, mas assim, só o fato de eu estar ali, ela já sente. Mas esse trabalho que eu escolhi, querendo ou não, ele me proporciona isso. Que se eu fosse uma CLT, se eu tivesse em outra forma, talvez eu não teria esse tempo. O empreendedorismo, ele nos dá um pouco disso, né? Disso. Assim, é uma liberdade, assim, porque o povo fala assim, porque eu vou empreender, porque eu quero... Cara, empreender é você trabalhar 24/24, minha amiga, não é essa barra de flores que o povo fala todo, não. Mas que sim, você tem uma certa liberdade de fazer os seus horários, então, sim. Né, hoje eu brinco, eu falo, o sucesso para mim é isso, é eu poder ser a escola dos meus filhos, ligar 10 horas da manhã, a gente fecha o computador e vai buscar nossos filhos, né? Exatamente, então... igual minha filha jogando vôlei, torceu o pé, eu ia para um compromisso, não fui. Eu falei assim, olha, não vou, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu resolvo. Beleza, tá dentro do prazo. Fui, busquei minha filha, fui no hospital, fiquei a tarde toda, colocou tal, aquela, né? E mimei no final da noite. Então, assim, querendo ou não, o empreendedorismo, ele requer muito de comprometimento. Eu falo muito isso para as minhas meninas. Você querendo ou não, você é uma consultora, então você também é uma empresária. Ele requer comprometimento, autorresponsabilidade, né? E eu acho que isso inicia comigo como dona. Sim. Então, se elas conseguem enxergar essa autorresponsabilidade da minha parte,
esse comprometimento da minha parte, elas também têm essa mesma cultura. E elas são assim mesmo, elas são muito responsáveis, minhas meninas, sabe? E é o reflexo da tua Da liderança. Né? liderança, exatamente. Mas elas também têm tempo. Eu não sugo elas ao ponto delas não ter tempo para a família delas. Tanto é que eu falo assim, a regra é o quê? A nutricionista ela só pode trabalhar até 6 horas. 6 horas por dia, né? Eu não quero que vocês se matem de trabalhar. Esse não é o objetivo aqui do negócio, né? É o Então, famoso trabalho inteligente, né, Ana? Às vezes as então pessoas, elas acabam assim, eu vejo que tem muita gente que fala que tá sobrecarregado e tudo mais. Só que, cara, será que você tá trabalhando inteligente? Será que você não tá só ocupado ao invés de estar e produtivo, às né? vezes a gente, exatamente, eu falei isso numa live que eu dei, eu falei, gente, o que que a diferença do esforço e da produtividade, né? É Exato. uma diferença enorme. E a consultoria ela é justamente isso. Ela traz uma produtividade para trazer um resultado mais rápido. Que às vezes ali no dia a dia tá tendo esforço, esforço, esforço e não tem resultado, Exato, você né? tá só ocupado, É mas ocupado, não ocupado. tá. E aí entra a questão da estratégia de planejamento. Que às vezes você tem pessoas muito boas na sua equipe e você não dá oportunidade. E eu sou de dar oportunidade. Se eu vejo que tem perfil para coordenadora, para trainee, para gerência, quer oportunidade? Abraça a causa junto comigo e tamo junto. Então a NEP tem um plano de carreira Tem dentro. um plano de carreira dentro. Cara, que legal. Então, a estagiária, que entra como estagiária, ela pode virar Sim, Nutri, ela pode depois pegar já aconteceu. Eu tive a minha última gerente, ela foi minha estagiária, ela foi consultora, ela foi trainee e chegou como gerente. galgando cada Isso. passinho, né? E a gerente, querendo ou não, ela tem uma. Eu até brinco assim, eu falei, Gil, você tem o tempo que você quer, porque assim, ela faz a agenda dela, tem semana que ela trabalha assim fora da casa dela umas 2 vezes, 3 vezes, tem semana que não vai, entendeu? Porque não tem demanda, não tem. Fica a demanda ali junto com o administrativo, sabe? Só vendo como é que tá o andamento delas, né? Então, querendo ou não, é um trabalho que te dá É mais um conforto, né? Você um poder trabalhar de conforto, casa, você que ela poder. busca o filho dela na escola, Total. né? Não, Qualidade de vida, né, Ana? é igual eu falo, assim, lógico que tem momentos que a gente tem uma demanda maior, tem, mas não é eterno. E eu tenho uma percepção assim, aumentou a demanda, eu preciso de mais gente, vamos contratar mais gente, contrata mais. Quem mais você precisa? Você precisa de mais quantas meninas? Eu faço essa pergunta pro meu gerente. Então, assim, eu quero realmente que todo mundo trabalhe de forma confortável. Eu não quero ninguém se matando. Cara, Porque senão isso é não muito bom. rende. Não rende, É, hoje em né? dia a gente precisa mais não é sobre o tempo que elas vão ficar lá, é sobre a Não. qualidade daquele tempo que elas vão E ficar. de Então, resolução do e problema. de resolução. Às Então, vezes às a vezes gente ela trabalha resolve 4 horas, mas resolve trocentos problemas do que ficar lá 8 horas fingindo, às vezes, que tá trabalhando, muitas vezes, e tá só, exatamente né? isso. Então, assim, cara, agora é o meu tempo de trabalho, 4 horas, pá, 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 vou resolver, 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 porque depois É. eu tô na Mas maciota. as minhas meninas que é da área administrativa, elas só trabalham 4 horas. E elas são exatamente assim. Cara, que Então, legal. assim, elas sabem que elas têm uma demanda, elas vão resolver dentro daquelas 4 horas. E pronto. O resto ela tem o horário delas de sobra. Que elas têm que resolver a vida delas. Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter essa pegada mesmo, sabe? Elas falam muito isso. Você é humana, Ana Paula. Quantas nutricionistas entram na minha empresa e falam assim, Ana Paula, eu tive outras oportunidades, mas eu não tenho coragem de sair da NEP. É muito bom trabalhar aqui. Que a gente tem liberdade de tempo, a gente tem liberdade de fazer a nossa agenda, não é aquela coisa engessada. A gente sabe e a gente aprende, a gente está aprendendo o tempo todo. A gente vê que o tempo todo vocês estão nos movimentando para sermos melhor. Então, Cara, é, isso chega, deixa o coração isso quente. é propósito. Então, hoje a NEP, ela me deu um propósito de formar outras E nutricionistas. você começou pequenininha, sozinha, né? Sozinha, sozinha, só com a força do meu braço, que eu falo.
Só Cara, sozinha. isso é um aprendizado para quem está nos ouvindo, porque muitas vezes a gente acha que, eu não vou conseguir, eu tô sozinha, eu sou mulher, e coloca um monte de vitimismo e de desculpinha para nossa mente, de que eu Sim. não sou capaz, de que eu não vou dar conta. E, cara, olha o seu exemplo, né? Que é totalmente possível, basta a gente querer. Resiliência. Muita resiliência. Mãe de 3, então assim, passou por um momento difícil da vida, que foi o momento que, né, perdeu o esposo. Então, cara, olha, que é mais prova viva de que é possível, né, a gente fazer o que a gente sonha. É possível. E assim, e acreditar. As pessoas até às vezes debocham, né, que todo mentor fala isso, né, para você visualizar, ser grande, né? Gente, é acreditar no seu negócio. É você acreditar. Porque assim, as outras pessoas não acreditam no seu negócio. Se você não acredita, quem é que vai acreditar? Não, gente? Os outros não acreditam. Porque assim, a percepção é o quê? O que te dá estabilidade é um trabalho CLT na indústria, no caso, no nosso ramo da nutrição, é fazer um concurso público, isso vai te dar estabilidade. Eu concordo. Mas o que te desafia a ser melhor? O que vai te desafiar a você mesma, que você vê que você é capaz e que você pode? Eu concordo com você em gênero, número e grau, porque as pessoas precisam sair um pouco da zona de conforto, porque é mais gostoso estar num serviço público ali, tô estável e tal, né, do que empreender. Então, entrar num desafio, né? Mas é o seu sonho, cara. Né? Se você não correr atrás dos seus sonhos, e eu gosto muito de falar sobre isso, eu acredito sim no acreditar, no poder da visualização. Lá na minha casa eu tenho meu quadro dos sonhos que eu olho, eu vejo, só que também do poder da aplicação. Da ação. Da ação. Você sonha, mentaliza, acredita, bota a tua energia, pensamento positivo e mão na massa. Né? Tem que agir. E ter essa cabeça que eu tenho uma coisa assim comigo, sabe, Nina, que eu não gosto de estar numa zona de conforto. É igual eu. É meu. Sabe o que eu fiz pra sair da minha zona de conforto agora? Tô tomando banho gelado de manhã, depois da academia. Eu amo banho quente. Eu falei, eu preciso sair de uma zona. Tô tomando banho gelado. Porque eu sou como você, eu não gosto de ficar. Eu não gosto de olhar e me ver acomodada. Por isso que, assim, eu acho que é por isso que eu fui pra essa parte. Acho não, eu me dei muito bem nessa parte de consultoria, porque eu vou para vários lugares. É dinâmico, cada um tem um problema, né? Então, assim, eu não entro nessa zona de conforto, nesse comodismo. Eu detesto isso, de verdade. Eu detesto. Se eu vejo que a minha empresa ela tá entrando nessa zona de comodismo, eu começo a acelerar. O que eu preciso fazer para sair disso? Eu preciso o quê? Eu preciso de um gerente comercial, eu preciso de um... O que eu preciso fazer? Eu quero dinâmico, eu quero ser o top 10, eu quero ser a número 1. E é engraçado porque eu falava, quando eu iniciei na área, né, eu falava assim, para muitas pessoas, eu vou dominar. Eu iniciei no Gama, né, a minha empresa. Eu falava, eu vou dominar o Gama, eu vou dominar o Gama. Hoje, quando eu chego na vigilância sanitária, que eles já me conhecem há muitos anos, eles falam assim, não, você dominou o Gama, Ana Paula. Toda empresa que a gente entra, a gente olha assim, é a NEP. Tá bom, então, já sabemos quem é. Já estamos preocupados, só fala para ela nos ligar. Então, assim, isso é bacana, né? Então, realmente, o poder da fala, né? E da permissão que você se dá. De falar assim, cara, agora não, agora eu vou dominar o DF. E você vê isso crescendo. A gente fez um mapa das unidades que a gente atende hoje. Gente, foi assim, até chocante. Quem fez foi a minha gerente. Ela era, Paula, olha isso aqui. Eu falei, meu Deus. É chocante quando a gente vê assim, caramba, a gente tá grande mesmo. A gente tá grande e pode crescer muito mais. Né? A gente não precisa parar onde a gente está. Uma pessoa uma vez me perguntou, e aí, você chegou na sua meta, e agora? Eu falei assim, agora minha meta aumentou. Próxima meta. Próxima meta. Então, assim, é cansativo, é corrido, mas a gente ter essa mentalidade de que eu preciso montar novas estratégias. Eu tenho pessoas que podem fazer isso, né? Pessoas que são inteligentes, pessoas que são capazes. Às vezes você tem um colaborador ali que você não dá nada. Eu tenho uma que, cara, ela entrou assim na empresa, assim, eu olhava assim, eu falei, gente, sou nutricionista.
Não vai dar certo. Não sei, não sei, ela é tão quietinha, ela é tão calada. Ela tá dando um show na coordenação de documento. Um show, organizadíssima, muito, sabe? Todos elogiam o trabalho dela nas unidades. Então, assim, Legal. ou seja, ela aflorou. Ela precisava disso, né? Ela precisava entrar numa empresa que aflorasse. Eu tenho uma outra que falou a mesma coisa, Paula, eu amadureci, como eu nunca imaginei que eu ia amadurecer. Você proporcionou isso pra gente. Então, o meu propósito hoje é formar nutricionistas. Então, eu contrato muito recém-formadas para justamente mostrar esse mundo da consultoria. Que, assim, dentro da nutrição a gente fala que a área de One, que é essa área que a gente trabalha, de produção, é a pior área. E eu falo, não, não é. É a melhor. E eu vou mostrar que é a melhor. Jesus amado, que aula, senhoras e senhores! Que aula, meus amigos! Antes da gente acabar, eu vou fazer um bate-bola com você. Tá bom. Você pode responder papum, se quiser, ou se você quiser dar uma aprofundada, também rola, Tá bom. tá? Um livro que te inspirou no empreendedorismo. Os 7 hábitos de uma pessoa extremamente eficaz. Adoro esse livro. É. Uma mulher que te inspira. Nossa, que difícil. Pode pensar um pouquinho, não tem problema. Posso pensar, né? Pode. Não, assim, minha mãe. Minha mãe me inspira. Ela é uma mulher, assim, que ela fez uma escolha de cuidar dos filhos, né? Cuidar da casa. E, assim, eu tenho certeza que a mulher que eu sou hoje, que é totalmente o oposto dela, mas eu sou justamente por ela ser quem ela é, Que né? legal, que bonito. Então, assim, eu via minha mãe e meu pai, né? Meu pai também sempre me inspirou muito, mas, assim, justamente eu vi assim, eu posso ser essa pessoa, posso ser essa mulher que vai trabalhar fora, que vai dar conta, assim, às vezes a gente não dá, mas, assim, e minha mãe, ela fala assim, eu tenho muito orgulho de você, ela fala assim, você é guerreira. Eu falei, guerreira não, eu sou vencedora. Eu tô cansada de guerrear. Então, minha mãe assim, é a minha primeira fã e eu sou a fã número 1 dela também. Que legal, ela mora aqui em Brasília também? Também. Maravilha. Um hábito que mudou sua vida. Um hábito que mudou minha vida. Ai. Nossa. Tem tanta coisa. É difícil, né? Quando a gente vai parar para pensar, fazer essas reflexões assim. Porque assim, tem hábitos que a gente inicia e depois a gente para. Um hábito assim que mudou muito a minha vida e eu preciso voltar para este hábito, porque eu gosto bastante mesmo, eu criei uma paixão, é o CrossFit. É, Sabe? para mim também foi o treino. Eu Então adoro. assim, o CrossFit ele foi, eu costumo dizer assim, gente, eu sou da seita do Cross, porque é muito A bom. galera que entra no CrossFit, né, é uma Não consegue. saia. É uma Ele é tipo uma seita. familhona. Eu falo que é seita, é uma religião. Que a gente Tá entra. bom. Uma frase que te move. Uma frase que me move. Difícil? Assim, eu tô tentando ver. São tantas frases. A minha gerente, ela até me mandou várias coisas, né? Que fala muito. Ela falou, fala muito sobre você, essas frases. Mas eu não digo uma frase, mas uma palavra, assim, que realmente eu peguei para mim e como um valor e uma missão dentro da minha vida é a questão do comprometimento. Quando você se torna uma pessoa comprometida com uma ideia, com algo, ninguém segura. Ninguém. Você vai. Então, e querendo ou não, hoje, com tudo que a gente tem, né, de tecnologia e tudo, o que mais falta, a gente vê isso muito no comércio, é comprometimento das pessoas. Mas o comprometimento, ele te leva muito além do que você pode imaginar. Muito além. E quando a gente fala de comprometimento, não é só você ter que acordar às 5 horas da manhã
e ir para uma academia, e é tudo na sua vida. Se você se compromete com a sua saúde, de fazer um plano alimentar e seguir aquela dieta, você está se comprometendo com você. Se você. Então, assim, é tudo. Então, a palavra que eu acho que, inclusive, me define é comprometimento. E essa é uma palavra, ela é tão. Ela é uma potência, porque muitas É. pessoas, e aí, para quem não sabe, isso é muito importante, tem uma diferença bem grande entre compromisso e comprometimento. Muito grande. O compromisso é você anotar na agenda. Ah, anotei na agenda lá que 5 horas da manhã eu vou acordar. Agora, o comprometimento é a ação. É você acordar É você 5 horas acordar da manhã. Entendeu? Então, assim, falar que tem um compromisso é fácil. Agora, fazer a ação desse compromisso, que é o que é comprometimento, o comprometimento. que são elas. Então, o comprometimento é uma palavra muito É, poderosa. Muito é. poderosa. Um medo que você superou, tem algum? De crescer. É a empresa? Foi um medo que eu superei. Que legal. Porque, assim, em 2022 nós crescemos, iniciamos um crescimento também bem parecido com o que está acontecendo nesse ano de 2025. E eu tive medo. E eu cancelei muitos contratos por conta do medo, sabe? Jura? Assim, medo de não dar conta, medo de... Medo, é medo mesmo. Por isso O que medo nos paralisa, nos né? paralisa. E entra essa questão de você se permitir, assim, muitas falas, porque, por isso que eu falei, o fato de você acreditar no seu negócio só vai. Ignora as vozes que falam, ah, tá vendo, não tá dando certo, ah, era muito melhor antes, ah, era. Não, só vai. Só vai, porque só quem sabe o que você quer é você. Total. Então, assim, eu tive muito medo de crescer. Hoje eu não tenho. E eu dou muito, assim, valor, né, à minha gerente, porque quando eu contratei ela foi uma pessoa, assim, que incentivou muito esse crescimento. Ela falou, Paula, bora crescer, a gente vai ser grande, grande. Eu falei, você tá preparada? Se você tá junto comigo, eu tô junto, eu vou. Eu, É eu, eu, tão bom quando tem uma então, pessoa assim, assim. a Juscelia, ela ajudou muito nesse crescimento e se comprometeu muito com esse crescimento. E eu precisava de uma gestora do meu lado com essa mentalidade de crescimento, né? Então, assim, isso é muito bacana e ela levou isso para a equipe também. Que legal. Vamos crescer juntos, né? Vamos crescer juntos. O que é liberdade para Ana Paula? Ter tempo de qualidade. Boa. Temos sonhos para o futuro? Muitos. Fala um. Ai, viajar para fora. Ai, é tantos. Sabe? Viajar com as crianças, né? Com o Com o maridão. marido, sabe? Às vezes a gente tem sonhos que a gente nem sabe que a gente tem, mas eu já realizei, né? Então, assim, é isso, assim, hoje um dos sonhos que eu tenho é viajar para fora. E eu já falei pro meu marido, a gente tem uma meta, assim, eu pus uma meta, né, de tempo. Prazo de validade. Tem Qual prazo é? de validade. Eu falei para ele, tem prazo de validade. Até É isso. tal ano a gente vai. Ele tá bom. E é isso, é a gente ir crescer para que realmente a gente consiga alcançar, né? Maravilhosa. Essa meta. Adorei o papo com você. Eu também Parabéns. gostei Foi muito. assim. Eu falo muito. Nada, mulher. Eu adoro mulheres que falam, porque traz conhecimento, traz, né, novos insights para quem está nos assistindo. Para mim também, eu aprendo demais. Então, parabéns pela empresa. Obrigada. Adorei, adorei, adorei. Obrigada. Pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria que você me falasse suas redes sociais, como é que a galera te encontra. Tá. Para quem for empresário, dono de panificadores, estabelecimentos de saúde, como é que faz para te Da contratar? área de alimentação. Da área de alimentação. E uma mensagem final. Pensa que você está falando, vamos nichar. Pensa que você está falando para um empresário da área de alimentação, para uma empresária da área de alimentação. Pensa num conselho que você gostaria de dar. Às vezes é uma viradinha de chave. Sim. Para uma pessoa que está nos assistindo agora, que é uma fala que faz mudar o jogo do negócio da pessoa lá do outro lado, tá? Suas redes, pode olhar para aquela câmera lá. Então, minhas redes é @vidanauan e tenho da consultoria NEP, que é consultoria _NEP. NEP. Então, essa é a nossa rede. Caso queira entrar em contato com a gente para
bater um papo, trocar uma ideia, entender um pouco desses processos que eu falei aqui no podcast, né, do nosso trabalho. Pode entrar em contato no WhatsApp, que é o número da empresa, que é o 98305 7066. Pode entrar em contato. E uma fala que eu sempre falo assim para os meus clientes, né? Não tenha medo de mudar a cultura da sua empresa. A mudança tira você da zona de conforto e, claro, ninguém quer sair da zona de conforto. E a nutrição ela vem para trazer essa mudança, tirar os seus colaboradores dessa zona de conforto. Você também empreendedor, porque querendo ou não a gente traz muitas coisas que às vezes só deixa passar, não imagina que essas pequenas coisas que a gente pode fazer pode trazer grandes impactos no futuro, dentro de uma fiscalização e etc. Então, é esse conselho que eu dou, né? Saia da sua zona de conforto, saia de onde você está, para poder você conseguir avançar e crescer ainda mais, porque realmente o céu não tem limites. Maravilhosa, Ana Paula, obrigada por tanto. Obrigada. Obrigada por compartilhar sua jornada conosco, com autenticidade, com propósito. Dá para ver nas suas falas, nos seus olhos, que você faz mesmo tudo que você faz com amor. Eu gosto. E quando você faz com amor, eu acho que tudo fica mais leve, né? É. Então fica mais tranquilo de. É verdade. Né? Parabéns, obrigada pela sua Obrigada. presença, foi Obrigada. maravilhoso. E para você que continuou com a gente aqui até o final, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, compartilhe com as amigas empreendedoras, os amigos empreendedores. Deixarei aqui na descrição desse episódio todas as redes sociais da Ana Paula para vocês se conectarem com ela. Já mandem um direct, já mandem um WhatsApp. Para você que é dono de negócio na área alimentícia, já manda um WhatsApp lá para a consultoria NEP, para você alavancar ainda mais o seu negócio. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!